Olá, queridos. Vamos fazer a correção comentada da avaliação. Nosso tempo está meio corrido, então eu vou fazer aqui por vídeo, tá? E depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre a questão de interpretação de texto, que eu já comentei com vocês e que é sempre necessário trabalhar, tá? Já falei para vocês, para a nossa própria independência, tanto intelectual quanto prática na vida, né, queridos? Então, vamos lá. A primeira questão, estranhamente, foi a que mais teve erro. Na verdade, nas primeiras respostas enviadas por vocês, ninguém acertou, tá? E era basicamente para encontrar uma alternativa incorreta a respeito do que é a disciplina história, né? A ciência da historiografia, da escrita da história, né? E, bom, queridos, vamos às alternativas. É tarefa do historiador analisar a atuação e transformação do comportamento humano através do tempo. Correto, né, queridos? É exatamente isso que a gente faz, né? Bom, textos antigos são fontes de informação válida para o historiador. Aí você já fala, polêmico, né? Mas tem uma continuação. Ainda que o conteúdo de um texto não seja uma verdade em si, nos conta algo sobre como um determinado povo pensava a sua própria realidade. A gente pode se referir, por exemplo, às mitologias. A gente vai acreditar literalmente naquilo? É óbvio que não, né, queridos? Mas aquilo nos ajuda, contribui para a nossa compreensão sobre como aquele povo pensava a sua própria realidade, o surgimento da nossa espécie, o surgimento do universo, como que ele justificava a sua ordem social, as diferenças de poder, a hierarquia, enfim, entre diversas outras questões, como, por exemplo, o poder dos sacerdotes enquanto uma alta escala burocrática, né? Particularmente nas primeiras civilizações. Então, está correto, né, queridos, que os textos antigos são uma fonte válida para o historiador, nem que for para entender como um povo pensava a sua própria realidade, não que seja uma verdade em si, né? Pedaços de pedra lascada, ossos e restos de fogueira contribuem para o entendimento do comportamento humano em seus primeiros modos de vida. Correto, né, queridos? Antes de existir a escrita, como é que a gente sabe que os seres humanos eram caçadores-coletores, que eles usavam ferramentas de pedras lascadas, que eles controlavam o fogo? Porque a gente encontrou essas coisas, né, queridos? Nós encontramos as pedras, encontramos fogueiras, encontramos pinturas rupestres, né? E, portanto, é correto, né? Assim que a gente sabe o comportamento dos bandos e das tribos neolíticas também, né, queridos? Então, corretíssimo, beleza? Essa é a principal fonte arqueológica de informação sobre o passado mais ancestral da humanidade, né? Então, vamos lá. Alternativa D. A história foi acumulada de geração em geração desde os primeiros humanos. Essa é a razão pela qual temos conhecimento acerca de sua existência e comportamentos. Errado, né, queridos? Equivocadíssimo, tá? Não, a história não foi acumulada de geração em geração. Muitos conhecimentos foram perdidos e redescobertos, né? Particularmente a partir do século XIX. Já existem estudos na época do Renascimento Cultural, na época do Iluminismo, mas é a partir do desenvolvimento pleno da ciência, no século XIX, XX, XXI, é que a gente pôde arqueologicamente, antropologicamente, em vários debates, misturando as ciências, a partir da datação por carbono 14, né? Então, a história não foi acumulada de geração após geração e chegou até hoje na gente, né? Não foram os Homo erectus que contaram para os Homo habilis, que contaram para o Homo sapiens e assim por diante, né? São estudos do presente sobre o passado, tá? Eu achei bem curioso ninguém ter acertado essa questão. Talvez tenha sido uma questão linguística aí, né? Talvez se vocês tivessem entendido realmente o que estava escrito, todo mundo ia falar, não, é óbvio que não, né? Então, mais uma vez, uma questão aí de interpretação de texto. Tá? Mas dizer que a história não foi acumulada de geração após geração não significa que não havia história oral, certo? Que aqueles povos não tinham alguma forma de história, né? As próprias mitologias, antes da invenção da escrita, eram contadas, certo? Como uma história de roda, de fogueira, né? Dos mais velhos para os mais novos, e mesmo cantadas, né? A gente vai conversar sobre o teatro grego,
e as epopeias de Homero, de Hesíodo, eram com estrofes, com rimas, elas eram cantadas nos teatros, né, contando a história na Idade do Ferro sobre a Idade do Bronze. E, portanto, sim, a história oral foi um mecanismo de preservação da memória e da identidade coletiva, tanto antes quanto depois da invenção da escrita, correto? Esse grande ficou aleatório aqui, eu não sei o que aconteceu. Então, é isso, queridos. A nossa alternativa incorreta é a alternativa D. A história não foi acumulada de geração após geração. Embora existisse a história oral, muitos conhecimentos se perderam, certo? Assim como na crise da Idade do Bronze, assim como a história não foi acumulada do Neolítico para as primeiras civilizações, né? Assim como dos bandos paleolíticos para o Neolítico, né? Não é um processo que foi acumulado. É um olhar do presente sobre o passado. Beleza. Aqui a gente tinha uma questão de interpretação de texto muito simples, queridos. A posição do gênero Homo na cadeia alimentar. Esse é um pedaço do livro Sapiens, do Harari. É um ótimo livro para se ler, é um livro gostoso de ler, simples, que é basicamente um compilado de várias pesquisas aí acadêmicas que existem hoje em dia, tá? As mais atuais, né? Então, vamos lá. A posição do gênero Homo na cadeia alimentar era até muito pouco tempo solidamente intermediária. Durante milhões de anos, os humanos caçaram criaturas menores e coletaram o que podiam, ao passo que eram caçados por predadores maiores. Ou seja, o ser humano era caçado por bichos maiores e caçava bichos pequenos, né? Era muito dependente da coleta, às vezes até da carniça, né? De pegar resto da caça de outros animais, como tutano dentro do osso, né? E coisas assim, já conversamos sobre isso. Somente há 400 mil anos que várias espécies de homens começaram a caçar animais grandes de maneira regular, com a melhora tecnológica, né, queridos? Então, antes do ser humano, do Homo sapiens, né, da nossa espécie atual, e somente nos últimos 100 mil anos, com a ascensão dos Homo sapiens, o gênero Homo saltou para o topo da cadeia alimentar, certo? Considerando o texto acima e o seu conhecimento, indica a alternativa correta. Peraí, bugou aqui. Então, vamos lá. Os humanos sempre foram dominantes, submetendo animais maiores com facilidades. Não, queridos. O texto começa dizendo que era uma posição intermediária, que nós éramos caçados. Os primeiros membros do gênero Homo tiveram origem há cerca de 100 mil anos. Não, queridos. Está aí. Ó. Durante milhões de anos, os humanos caçaram criaturas menores. Os primeiros humanos sobreviveram exclusivamente da caça. Vocês sabem que não, éramos caçadores, coletores, né? Não dá para viver só de carne, né, queridos? E nem era possível você ser capaz de caçar assim todos os dias. Os humanos que saltaram ao topo da cadeia alimentar há cerca de 100 mil anos foram os Homo sapiens, ou seja, membros da nossa espécie como a conhecemos hoje. É isso, queridos. Só nos últimos 100 mil anos, com a ascensão dos Homo sapiens, saltou para o topo da cadeia alimentar. Interpretação de texto básica. O Homo sapiens, última alternativa, existe há mais de 400 mil anos, tendo se tornado dominante há cerca de 100 mil anos. Errado, né, queridos? A gente está falando aqui somente há 400 mil anos, várias espécies de homens começaram a caçar animais maiores, tá? Só nos últimos 100 mil anos, com a ascensão do Homo sapiens, saltou. Então, tem uma pegadinha linguística aí, mas vocês deveriam saber que a nossa espécie tem entre 150 e 160 mil anos, né? Então, seria meio óbvio que a última alternativa está errada, tá? Questão de interpretação de texto básica. Essa também, deixa eu ver, questão 3. Teve bastante erro, particularmente na primeira resposta de vocês. Então, vamos lá. Perto do que hoje é Adelaide, no sul da Austrália, viviam vários clãs patrilineares, que se baseavam na descendência por parte de pai. Esses clãs se reuniam em tribos por razões estritamente territoriais, ou seja, eram grupos que se reuniam em tribos por questões de território e que tinham o pai como referência de descendência, né? Por sua vez, algumas tribos do norte da Austrália davam mais importância à ancestralidade materna e sua identidade tribal não se baseava em território, e sim em um totem, né? Um símbolo sagrado, um símbolo religioso.
indica a alternativa que comenta corretamente sobre essa característica humana, né? Então, vamos lá. A partir do texto, interpretação básica. Os humanos organizam-se necessariamente a partir de questões de controle territorial. Vamos voltar para o texto. O segundo exemplo que é citado davam mais importância à ancestralidade materna e sua identidade tribal não se baseava em um território, e sim em seu totem. Beleza? Errada, portanto. Os humanos identificam-se sempre pela ancestralidade, a figura paterna determina o status social de um indivíduo. Errado, já vimos aqui no segundo exemplo, dava mais importância à ancestralidade materna. Todas as culturas tendem a se organizar de maneira semelhante. Errado, estamos falando de dois exemplos. Um, patrilinear territorial. Um, matrilinear, a partir de questões sagradas e não de território. Portanto, os humanos, possuindo cultura, organizam-se de maneira variada. Muito simples, queridos. Não só uma questão de interpretação de texto básica, como um fato que a gente cansou de conversar, né, queridos? Somos seres culturais, não existe uma natureza fixa, imutável no ser humano, em que a gente se comporte sempre da mesma forma. A gente cansou de falar sobre isso. Fora isso, as outras alternativas não só eram negadas pelo texto, como são generalizações que não se aplicam, né, queridos? Vocês sabem isso, né? Mais uma vez, eu tendo a interpretar que foi uma questão de erro de interpretação, né? Ou desatenção, ou algum problema aí com a capacidade de interpretação de texto, né? A última dizia, os humanos organizam-se necessariamente em torno de questões simbólicas religiosas, como o totem. A gente viu no texto que estava dando, na verdade, dois exemplos opostos, né? Então, nenhuma das outras generalizações cabem, tá? A única alternativa aí que faz sentido é a que não generaliza, é a que diz justamente que nós nos organizamos de forma variada, né? As culturas são diferentes. Essa, a quarta. A quarta questão praticamente todo mundo acertou, ela realmente era a mais fácil aí de interpretação de texto, que dizia o seguinte, uma das ideias que os seres humanos têm mais dificuldade em aceitar, ele, Ian Tattersall, diz, é que não somos a culminação de nada, nossa presença aqui nada tem de inevitável, faz parte da vaidade humana tendermos a pensar na evolução como um processo que foi programado para nos produzir, certo? A respeito da visão do paleantropólogo Ian Tattersall, indica a alternativa correta. Existe um processo evolutivo para o surgimento do ser humano? Não, né, gente? Considerar o surgimento da espécie humana como uma finalidade da evolução é um gesto de vaidade. Está aqui, gente. Faz parte da vaidade humana tendermos a pensar na evolução como um processo que foi programado para nos produzir, tá? Então, se faz parte da vaidade humana, não existiu um processo evolutivo, né? Considerar o surgimento da espécie humana é um gesto como o auge, a finalidade do processo evolutivo é um gesto de vaidade, pelo menos na interpretação do Ian Tattersall, era uma questão de interpretação de texto. O surgimento do ser humano era inevitável. Vamos lá. Nossa presença aqui nada tem de inevitável. Interpretação de texto. O surgimento do ser humano era inevitável. Não, beleza, já vimos. O homem deve se envaidecer do fato de que é o auge da evolução. A evolução foi programada para o surgimento do homem, ainda que não devamos nos envaidecer por isso. Algumas pessoas marcaram essa, né? E eu até entendo aí que alguma possibilidade de erro de interpretação, mas era só voltar no texto, né, queridos? Era um texto muito simples, muito direto, sem paradoxos, sem complexidades. Mas essa ainda foi uma que a maioria acertou. Então vamos, agora a gente entra um pouco mais no nosso conteúdo, a coisa fica um pouquinho mais complexa mesmo, tá? Essa questão, na primeira resposta, somente um aluno acertou. E, de fato, a resposta certa era uma simples questão de perceber uma generalização, né, queridos, descabida, né? Então, no que se refere ao neolítico, né, como uma importante transformação e adaptação do comportamento humano, vamos achar a alternativa incorreta. A expressão neolítico é utilizada como diferenciação de um período anterior, o paleolítico. Ambas as expressões dizem respeito às técnicas de utilização de pedras. Correto.
A grande transformação comportamental e do conhecimento foi a Revolução Agrícola, marcada pela domesticação e seleção artificial de plantas. Correto, queridos, conversamos bastante sobre isso. Desenvolvimento da agricultura, levando aqui a nossa alternativa 4. Alterações comportamentais que deram origem à sedentarização. Os seres humanos abandonaram o nomadismo e se tornaram em tribos, né? Vivendo em aldeias. Outras tecnologias apareceram nesse período, como a cerâmica, a tecelagem, os moinhos e a domesticação de animais. Conversamos bastante sobre isso também. Então, nos resta como incorreta a alternativa E. Esse tipo de datação e divisão cronológica indica que essas transformações ocorrem simultaneamente para todos os grupos humanos. Queridos, dificilmente uma generalização na vida vai estar correta, tá? Prestem bastante atenção nisso, tanto para o entendimento de vocês, quanto em avaliação, tá? Geralmente palavras como exclusivamente, absolutamente, é muito difícil que elas sejam verdadeiras, tá? Tem que prestar bastante atenção, é óbvio, mas as generalizações, elas são sempre muito perigosas e elas indicam, geralmente, uma pegadinha, digamos assim, né? Não que o professor seja mal intencionado e queira enganar vocês, mas é no sentido de treinar vocês para essa malícia, para essa capacidade crítica de leitura, né? Então, esse tipo de datação e divisão cronológica indica que essas transformações ocorrem simultaneamente para todos os grupos humanos, todos os grupos do planeta Terra de seres humanos deixaram de ser bandos e se transformaram em tribos no mesmo dia? É óbvio que não, beleza? Então, mais uma vez, atenção, queridos. Interpretação de texto básica, tá? Então, vamos lá. Questão 6, a gente teve uma média na sala aí de erros e acertos. A respeito do conceito de civilização enquanto estrutura social humana, indica a alternativa correta. Vamos direto para a certa. A definição de uma estrutura social que contém a presença de Estado, além das civilizações, ou seja, daqueles grupos humanos que têm Estado, que têm burocracia organizada, o ser humano pode se organizar em bandos, tribos e chefaturas. Corretíssimo, queridos. Nós viemos conversando sobre isso. Bandos paleolíticos, aldeias, né, tribos neolíticas, num processo de complexificação, chefaturas também, né? E dando início à Idade Antiga, as primeiras civilizações marcadas pela presença de Estado, queridos. É isso que a gente está estudando, né? E, enfim, outras alternativas aqui que induziram ao erro algumas pessoas. Uma estrutura social que contém a presença de sacerdotes. A gente falou bastante sobre sacerdotes como parte do alto escalão da burocracia, mas não é isso que define o Estado, né? Uma chefatura tem sacerdotes, muitas vezes as tribos têm xamãs, têm pajés, né? Então, a presença de sacerdotes não é um critério para reconhecer uma civilização, né? Na presença de líderes políticos, ainda que não possuam uma burocracia organizada, é errado, né, queridos? Líderes políticos, sim, um pajé, um xamã, um chefe, né, um cacique, são lideranças políticas, mas o Estado, uma civilização, é caracterizada pela burocracia, né, cargos específicos com autoridades determinadas, né? E, por último, eu vi que teve gente que marcou essa, acertou até o ponto. E aí, quando diz que é a forma mais antiga de organização humana, está errado, né, queridos? Nos organizamos em bandos, em tribos, em chefaturas, antes de existirem civilizações, tá? Então, a alternativa B era a correta. Essa questão ninguém acertou, queridos, a questão de escrever. Fatores geográficos e ambientais contribuíram para a formação de diferentes modelos de cultura. A relação entre as culturas e os ambientes onde elas surgiram, certo? Embora não se possa incorrer no completo determinismo geográfico, ou seja, a gente não pode dizer que o ambiente determina completamente uma cultura, certo? É sempre uma relação, né? Então, cite exemplos de condições ambientais e comente suas influências nos comportamentos de diferentes modos de vida e civilização. O que eu estava pedindo para vocês, queridos? Para vocês voltarem lá no tema que a gente estudou. Teve gente que falou coisas completamente racistas, teve gente que falou coisas nada a ver, mas ninguém respondeu.
tá? O que eu estava pedindo para vocês refletirem? Quanto que a gente conversou, queridos, sobre o fato de que as pessoas precisam de água para viver, certo? E os lugares que tinham menos água, como foi na desertificação do norte da África, até que todo mundo teve que ir para o Rio Nilo, como foi na Mesopotâmia, aquela disputa, desvios de curso d'água, né? Até que os conflitos que eram gerados por essa disputa por território, por controle sobre os recursos, sobre as terras agricultáveis, né, acabou gerando um modelo de civilização competitivo, um modelo de civilização hierarquizado, com necessidade de organização para evitar os conflitos, certo? E a gente chegou a comentar como é muito diferente, por exemplo, aqui no Brasil, em que você tinha muito recurso, muitos territórios, muita diversidade agrícola e de alimentação e de água, onde esse tipo de modelo competitivo, mesmo nas civilizações aqui da América, não foram necessários. A gente conversou bastante sobre isso, né? O tipo de tecnologia que surge nas civilizações mediterrâneas, o quanto que isso estava ligado, diretamente associado às questões ambientais, né? O fato de construírem muralhas e depósitos de alimentos, cobrar os impostos e acumular essas coisas, fazer grandes obras de aproveitamento hidráulico, a exploração de uma grande massa de trabalhadores, o quanto que isso estava ligado ao fato de que tinha pouca água e poucas terras agricultáveis, enquanto outros lugares mais férteis desenvolveram tecnologias e modelos de sociedade menos rígidos, menos hierarquizados, menos opressores, menos exploradores, menos acumuladores, né? Por uma questão de não haver essa necessidade, certo? A gente conversou bastante sobre isso, tá? Talvez tenha sido, mais uma vez, um erro de interpretação do enunciado, tá? Então, vamos lá, queridos, vamos continuar. O Código de Hammurabi, do Primeiro Império Babilônico, é o código de leis escritas mais antigos de que se tem conhecimento. Entalhado em pedra, era exposto em ambiente público. A respeito de suas características e funções, indica a alternativa incorreta. Tá? Essa bastante gente acertou, tá? Mais ou menos. Na primeira resposta, pouca gente, mas eu vi que depois vocês sacaram e se corrigiram. Bom, é associado à expressão olho por olho, dente por dente, referente às práticas punitivas severas previstas em leis. Correto, a gente viu bastante sobre isso. A pessoa rouba, tem a mão cortada, né? Esse tipo de coisa. O fato das leis serem escritas e expostas publicamente diminui a possibilidade de abusos de poder. Corretíssimo, queridos. Eu sei que esse não é o estereótipo que se criou sobre esse assunto. A gente falou sobre isso. Geralmente, isso era visto como, nossa, olha como essas sociedades eram autoritárias e violentas. Mas, na verdade, a gente comentou, e eu deixei muito claro, que estava inclusive escrito no Código de Hammurabi, para que os poderosos não prejudiquem os mais fracos. Tá? Então, embora fosse um código de leis punitivista e autoritário em alguns aspectos, o fato dele ter sido escrito e exposto publicamente servia justamente para que as pessoas tivessem consciência da lei, para que todos pudessem conhecer a lei e que ela não fosse aplicada de acordo com o poder da pessoa. O mais poderoso não vai ser submetido à lei, o mais pobre, o menos favorecido na sociedade vai ser submetido. Foi justamente para evitar esse tipo de desigualdade perante a lei que ela foi exposta publicamente. Sim, isso é um fato, essa era a preocupação do Hammurabi, que os poderosos também estivessem sujeitos à lei, e isso estar exposto contribuía para diminuir, pelo menos, a possibilidade de abusos de poder, né? Então, vamos continuar. Demonstra grande organização burocrática, determinando termos sobre obras hidráulicas, dívidas, trabalho, crimes, divórcio. Nós vimos alguns trechos do Código de Hammurabi, vimos que isso é verdade, certo? A gente viu esses exemplos. Se um arquiteto fizer uma casa e a casa desabar, ele tem que pagar as coisas que foram perdidas pelo dono da casa. Se alguém morrer, ele pode ser assassinado, né? A gente viu isso entre outras coisas. Se uma mulher estiver insatisfeita com seu marido, ele estiver atraindo, ela pode pegar de volta seus dotes e voltar para casa da família. A gente viu isso, né? Então é verdade. Por último, deu fim o Código de Hammurabi, deu fim à estrutura hierarquizada de poderes do Império, típico da Idade do Bronze.
Não, né, queridos? Depois, quando vocês repetiram a prova, a maioria acertou. E, mais uma vez, uma generalização descabida. Não é nem uma generalização, mas é uma ingenuidade você achar que esse código de leis teria tornado a sociedade plenamente igual, igualitária, sem hierarquia. A gente não conhece praticamente nenhuma sociedade sem hierarquia, né? Talvez a gente até pense assim de bandos e tribos, mas ainda assim é uma certa tratar como ingênuos, como simples, povos que também tinham as suas complexidades. Então, é óbvio que uma grande civilização, ainda mais imperialista, não ia, por causa de um conjunto de leis, acabar com a sua hierarquia de poderes, né? Então, a incorreta estava bem clara também, tá, queridos? Mesmo que vocês tivessem dúvidas sobre algumas das outras, quando vocês lessem isso, era para falar, é óbvio que não, né? Então, é isso. Essa também tivemos bastante erro, surpreendentemente, né? A respeito do conceito de crescente fértil, indica a alternativa incorreta. Eu mostrei várias vezes o mapa, a gente falou sobre isso nas aulas de Mesopotâmia, de Egito, na aula de Fenícia, de fenícios e hebreus, a gente falou de crescente fértil o tempo todo, né? Trata-se dos territórios no Oriente Próximo, Oriente Médio, né, e norte da África, com presença de água e solos próprios para a agricultura. É exatamente isso, né, queridos? A Mesopotâmia, o Nordeste da África, onde fica o Rio Nilo, e aquela faixinha ali ao leste do Mediterrâneo, onde ocuparam os fenícios, os hebreus, no final da Idade do Bronze, começo da Idade do Ferro. Foi marcado desde o Neolítico por conflitos pelo controle e acesso à água. Verdade, queridos. É justamente daí que veio a organização das civilizações, a partir desses conflitos, dessas disputas territoriais. Cansamos de falar sobre isso. Foi um dos principais berços da civilização, de civilizações, marcadamente as egípcias, suméria, síria, babilônica, além da fenícia e hebraica. Corretos, né, queridos? É exatamente isso que a gente está estudando, né? Contribuiu para a cooperação entre os povos da região. Até aí, você até poderia pensar, não, é verdade, porque tinham conflitos, mas também o Estado, a relação entre Estados, ele de fato tinha elementos cooperativos, certo? Porém, a gente tem uma vírgula dizendo, evitando a prática de conquista e domínio territorial. Queridos, questão de interpretação de texto básica, né? A gente acabou de falar de impérios, a gente está falando de civilizações que surgem com um estado que controla um território, com um núcleo urbano que controla várias áreas rurais, às vezes outros núcleos urbanos também. Então, evitando a prática de conquista e domínio territorial, é óbvio que não, né, queridos? Houve a prática de conquista e domínio territorial, inclusive a níveis imperialistas, correto? E, portanto, as duas últimas alternativas eram contraditórias. Foi marcado pela prática do imperialismo, destacadamente no período da Idade do Ferro. Corretíssimo, queridos. Então, ingenuamente, a questão da alternativa D era bem óbvia e tinha até entre as alternativas ali, para quem tinha dúvida, tinha uma contradição bem claramente marcada, né? Vamos lá. Questão 10, na primeira vez, ninguém acertou. Aos modelos econômicos das primeiras civilizações mediterrâneas, ou seja, mesopotâmicas e egípcia, foi atribuído o conceito de modo de produção asiático. Conversamos bastante sobre isso. A respeito desse fenômeno, sua conceitualização indica a alternativa incorreta. Trata-se, de certa forma, de um estereótipo, pois, entre outros fatores, atribui uma mesma estrutura a diferentes locais e a longos períodos. É verdade, queridos, é verdade. Vocês são maduros, inteligentes para entender que dificilmente uma sociedade ia ter exatamente o mesmo modelo de civilização, de organização, durante milhares de anos, né? A Idade do Bronze vai de 3.800, mais ou menos, antes de Cristo, até 1000 antes de Cristo. São quase 3.000 anos, né? Então, dificilmente a gente tem algum tipo de continuidade numa estrutura civilizacional por tanto tempo, né? Então, mesmo que a gente queira encontrar algumas recorrências ali para criar um conceito que se aplique a tudo isso, isso vai ser uma generalização, vai ser uma espécie de estereótipo que
muito provavelmente não vai se aplicar a todos os períodos, nem a todos os lugares, né? Então, essa primeira alternativa ela é correta. E, mais uma vez, trata-se, de certa forma, de um estereótipo. Por que que uma não anula a outra? Porque a primeira diz, entre outros fatores, tá? Então, o fato de ter duas dizendo uma coisa parecida não são necessariamente contraditórios, né? Trata-se de um estereótipo, pois foi concebido sob uma ótica de que existe progresso, melhora, de que as coisas estão necessariamente melhorando, e que, portanto, o mais antigo deveria ser pior do que o mais recente. Conversamos sobre isso, né? O próprio conceito de modo de produção é um conceito marxista, e o Karl Marx, como um homem do século XIX, por mais inteligente que ele fosse, ele não escapou dessa visão progressista de história que existia no século XIX. A maioria dos filósofos faziam previsões, profecias de futuro, praticamente, né? Assim como Marx acreditava que a sociedade ia se tornar inevitavelmente socialista, depois comunista, que o capitalismo era uma superação do feudalismo, ele, por isso, acabou considerando que o quanto mais antigo tinha que ser necessariamente pior, mais opressor. A gente falou sobre isso. E não foi só o Marx que cometeu esse erro, né? A historiografia durante o século XIX, em geral, também tinha essa concepção equivocada de um modo de produção de servidão coletiva como um mecanismo de exploração completa, sem nenhum tipo de mecanismo de reciprocidade, né? Então, sim, o próprio conceito de modo de produção asiático é, de certa forma, esse estereótipo, essa visão enganosa, tá? Então, queridos, trata-se desde sua fundação de um modo de exploração de trabalho fundamentalmente escravista, equivocadíssimo, certo? Nós conversamos sobre essa servidão coletiva, enquanto que ela é, ao mesmo tempo, uma forma de exploração do trabalho da maioria por uma elite político-sacerdotal, não existe essa noção de escravização de seres humanos até que surgem os primeiros impérios, tá? Então, tem duas questões aqui que fazem com que essa alternativa seja incorreta. A primeira é, desde a sua fundação, tá? Então, sempre atenção com os textos, queridos. Desde que nasceu já era escravista, é isso que está dizendo aí. Errado, certo, queridos? E fundamentalmente escravista, equivocado, certo? O escravismo, a prática dos prisioneiros de guerra, ela veio depois, nas fases imperialistas, ela é mais comum na Idade do Ferro, e não era estrutural, não era fundamental no chamado modo de produção asiático. Nem na Mesopotâmia, nem no Egito. Era um fenômeno de minoria quando começou a acontecer. Ele era fundamentalmente de servidão coletiva, tá? E, em determinados contextos, a gente pode até considerar que essas pessoas eram, na verdade, livres, tá? Mas isso já é uma outra questão quando a gente pensa em termos de reciprocidade entre o Estado e a população, tá? Essa noção de que era todo mundo servo porque trabalhavam, ela também tem um elemento pejorativo desses estereótipos que a gente comentou aqui nas primeiras questões, tá? Depende do contexto e do período. Bom, caracteriza-se pela ausência de propriedade privada, ao menos para a maioria da população. Os recursos eram geridos pelo Estado. Verdade, queridos. Exatamente isso que caracteriza o modo de produção asiático, no que o conceito ainda pode ser utilizado, né? E é exatamente sobre isso que a gente cansou de conversar, o quanto que essas civilizações, o Estado, a elite político-sacerdotal, burocrática, regulava todas as relações, certo? A burocracia em vários níveis, desde o faraó até o cobrador de impostos, né? Passando pelos soldados, pelos sacerdotes, por todo mundo que fazia parte do Estado, não existia uma lógica de alguém ser dono de alguma coisa. Era tudo uma gestão político-estatal, organizada pela burocracia, trabalhada pela população comum, certo? Então, não existia noção de propriedade privada mesmo, e os recursos eram geridos pelo Estado. Enfim, por último, não deve ser atribuído esse conceito de modo de produção asiático a todos os períodos da antiguidade, já que as civilizações passaram por transformações, como a prática do escravismo e a presença de comércio controlado por iniciativas privadas, na virada, particularmente da Idade do Bronze,
para a Idade do Ferro, né? Então, queridos, vocês precisam procurar a coerência entre as alternativas também, tá? Vocês podem ver que a E e a A são coerentes, né? Por que esse conceito não pode ser... Ele é um estereótipo, porque ele utiliza o mesmo conceito para diferentes locais e longos períodos. O último diz, não deve ser atribuído a todos os períodos, certo? Então, tem que procurar a coerência ou incoerência entre as alternativas também, tá? A gente, mais do que corrigir a prova, é importante que vocês prestem atenção em como que vocês procuram as informações, tá? Tomando cuidado com as generalizações, procurando coerências ou incoerências entre as alternativas, beleza? Tem duas alternativas que falam o oposto uma da outra, vocês podem, de certa forma, até ignorar as outras e só ver, dentre elas, qual faz sentido, o que o enunciado está pedindo, tá? É legal sempre ler a prova inteira para estudar, mas se tem duas questões que são claramente contraditórias, duas alternativas, dá uma olhada nas duas, vê qual delas faz sentido em relação ao enunciado e matou. Pronto. Simples assim. Bom, vamos aqui, eu não sei quanto tempo tá já isso aqui, eu espero que vocês tenham paciência para chegar aqui até o final. Então, vou tentar ser mais breve aqui nessa última questão. Vamos lá. Em relação aos períodos e às civilizações da antiguidade que estudamos, indica 5 afirmações que julgar incorretas. Vamos lá. O Egito teve o rio Nilo como elemento central de seu surgimento e estilo de vida, assim como os rios Tigre e Eufrates para civilizações mesopotâmicas. Eu não entendi por que teve gente que marcou essa alternativa, tá? Porque isso é a questão mais básica de tudo que a gente estudou em relação às civilizações, é o fato de que elas surgiram em torno dos rios, e que os rios eram a grande fonte de disputa de territórios, de organização dessas sociedades, a gente chama elas de sociedades hidráulicas. Essa questão não podia ser o elemento mais básico desde o 6º ano da sua compreensão, da compreensão de vocês sobre as civilizações, sobre as primeiras civilizações, né? Então, tá certo, essa é a alternativa. Antes do surgimento das estruturas civilizacionais, as regiões foram ocupadas por diferentes povos que buscavam aproveitar o solo fértil. Correto. No Egito, os reinos do sul e do norte foram unificados, dando origem a dinastias de faraós e iniciando o período do Antigo Império. Correto. A gente mostrou até a mistura das coroas, né? Como que era a coroa do sul, como que era do norte, como que foi a junção delas. Vimos isso, comentamos sobre isso. Os 3 períodos aqui. Os 3 períodos da civilização egípcia foram marcados pela centralização de poder e terminados em crise ou invasão de seus territórios. Correto, queridos. Comentamos sobre isso. Antigo Império, Médio Império, Novo Império. Sempre centralização de poder e ou uma crise no primeiro momento, questionamento dos sacerdotes sobre o poder do faraó, e depois a invasão dos Ixos, no final do Médio Império, depois no final do Novo Império, invasão do Alexandre o Grande, depois, principalmente, dos romanos, tá? No caso mesopotâmico, houveram sucessões de impérios que ora conviviam, ora disputavam territórios de controle. Correto, queridos, assírios, babilônios, entre outros. As civilizações mesopotâmicas se destacam por terem se desenvolvido fora da região conhecida como Crescente Fértil. Errado, né, queridos? Simples assim. As primeiras civilizações mediterrânicas eram, em geral, estamentárias, com rara mobilidade social. A gente conversou bastante sobre isso, e é verdade. Estamento é basicamente as camadas muito definidas da sociedade, em que dificilmente alguém muda de camada, né? Uma pessoa que é um cidadão normal, dificilmente ela vai virar um sacerdote, né? E uma pessoa da camada média da burocracia dificilmente vai virar um faraó, certo? Praticamente impossível que isso aconteça. Então, está correto. Destacadamente, nos primeiros processos da Idade do Bronze, a economia e as sociedades eram geridas pela burocracia estatal. Teve gente que errou essa, tá? E essa é bem básica, é o que a gente já comentou mais cedo. Que as sociedades eram geridas pelo Estado. Não tinha muita iniciativa privada, principalmente durante a Idade do Bronze, praticamente nenhuma, né? Toda a gestão política e econômica era feita pelo Estado.
As tecnologias neolíticas, como a cerâmica, a tecelagem e a pedra polida, permaneceram fundamentais durante a antiguidade. Claro, né, queridos? A cerâmica para carregar os produtos, para armazenar as coisas, cobrar os impostos. A pedra polida que era usada simplesmente para moer as coisas, fazer farinha, virou ou como se fazia pirâmides, como se fazia cidades, como se fazia as grandes obras. Então, sim, essas tecnologias permaneceram fundamentais. A antiguidade é marcada tecnologicamente pela introdução da metalurgia e da escrita. Sim, queridos, é a idade do bronze, a idade do ferro, como que não, né? Como que teve bastante gente que errou essa também, e da escrita, a gente também falou bastante sobre isso, o papel da escrita na burocracia, e como que até então, antigamente, os historiadores diziam que o que veio antes da escrita era a pré-história, e que a história começava aqui. Então é óbvio, metalurgia e escrita são as grandes marcas das civilizações, né, tecnologicamente, comparando com o que existia antes. Então, vamos lá. A divisão cronológica entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro refere-se à inovação tecnológica da metalurgia, certo? Do bronze para o ferro. Até aí estava certo. Aí, atenção. Porém, não ocorreram grandes transformações nas estruturas civilizacionais. Errado, né, queridos? A gente conversou bastante sobre como a Idade do Ferro traz muita novidade. Ao fim da Idade do Bronze, os fenícios se destacaram na prática da navegação, fundando colônias e promovendo uma ascensão do comércio. Correto, a gente falou sobre isso. Com o colapso das civilizações da Idade do Bronze, os fenícios fundaram colônias, estabeleceram uma lógica mais comercial de iniciativas privadas que não existiam até então. Tá correto. Com a Idade do Ferro, ao aumento do comércio e do escravismo. E também um aumento das dimensões do imperialismo. Correto, queridos. Estão relacionadas essas duas alternativas. Apesar do aumento do contato entre civilizações, a Idade do Ferro distanciou as civilizações do ponto de vista da cultura. Errado, a gente falou o quanto que essa aproximação comercial, o quanto que essa expansão para o Ocidente Mediterrâneo vai criar um horizonte cultural mediterrâneo, certo? Em que essas elites faziam banquetes, faziam rituais aos deuses e tudo aquilo, conversavam até para combinar as guerras. Tá? Mesmo quando os dois povos iam entrar em guerra, os membros das elites se juntavam e discutiam, a gente vai se enfrentar no deserto tal horas, né? A gente falou sobre isso, e é verdade, tá? Então, não. A Idade do Ferro não distanciou as civilizações do ponto de vista da cultura, pelo contrário. Tá? O próprio alfabeto, várias coisas foram introduzidas como forma de aproximação cultural desses povos. O alfabeto fenício marcou uma revolução nas comunicações, inspirando o surgimento de outros, como o grego e o latim, correto. Vizinhos dos fenícios, os hebreus eram uma exceção étnica na região, tendo uma ancestralidade distinta. É incorreto, queridos. A gente conversou que essa era a visão que eles achavam que era a verdade, que eles eram os únicos semitas, mas não, eles eram primos, tinham os mesmos ancestrais de praticamente todos os povos que viviam ao seu entorno. Apesar de suas próprias narrativas, as evidências histórico-arqueológicas indicam a presença dos hebreus na Palestina somente na Idade do Ferro. Correto. Apesar das suas narrativas, o que eles dizem? Nós já estávamos lá, depois fomos escravizados no Egito, depois voltamos. Eu falei para vocês muito claramente que somente há evidência da presença hebraica na Palestina no final da Idade do Bronze, começo da Idade do Ferro, né? Já em torno do ano 1000. Tá? Então, está correta essa alternativa. Os momentos de invasão e destruição das tribos e cidades hebraicas foram interpretados como cumprimento de maldições prometidas por seu Deus, caso não cumprissem as leis religiosas. Correto. Certo? Quando eles estavam sendo destruídos, eles falaram, isso é aquelas maldições que Deus tinha prometido, isso é porque a gente pecou, não seguimos as leis de Moisés. A Bíblia hebraica era um documento importante e já encontrava-se no seu formato atual durante as primeiras ocupações hebraicas. Errado, a gente falou sobre como, com a invasão babilônica, a elite da casa de Davi foi viver na Babilônia e de lá editou a Bíblia, a Talmud, a Mishnah, que são as tradições judaicas. Por último, muita gente marcou essa, não entendi o porquê. As civilizações estudadas foram posteriormente conquistadas e ou influenciadas pelo surgimento do Império Persa, assim como por Alexandre o Grande e o Império Romano. Tá certo, gente. Tá certo, a gente vai estudar isso daqui para frente. Nós não estudamos isso propriamente, mas eu falei bastante sobre isso. Estava em todas
os mapinhas cronológicos dos slides, das duas, uma vocês não estudaram, ou vocês não lembraram na hora de fazer a prova, tá? Gente, não vou me estender, já deve ter quase 40 minutos essa correção. Um beijo, a gente se vê.